Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa segunda aula. Vamos dar continuidade ao conteúdo que paramos ontem. Ontem nós iniciamos falando a questão da estrutura física, né? Acredito que já tenhamos alunos que conhecem a estrutura, conhecem o cotidiano do centro cirúrgico, mas faz parte aqui da do nosso cronograma, né, introduzir esse conteúdo para vocês, até mesmo porque a teoria ela é um conhecimento válido, tá? Então, nós temos aqui também, que faz parte da estrutura física do centro cirúrgico, a rede de gases. Então, dentro dessas redes de gases, nós temos instalações de fluidos. Então, nós temos aqui o vácuo, tá? Onde normalmente a gente utiliza para aspiração, o oxigênio, o ar comprimido e o óxido nitroso, tá? Então, essa é a rede. Na verdade, ela está presente em todas as instituições de saúde, tanto de baixa a alta complexidade, tá? Então, dentro do centro cirúrgico não seria diferente, até porque eles são utilizados com bastante frequência. Então, nós temos aqui para duas conexão para oxigênio, um para óxido nitroso, 2 para ar comprimido e um vácuo clínico. Além das redes de gases, aliás, bem próximo à rede de gases, nós temos as tomadas 110 e 220 volts. Normalmente ficam dois conjuntos com 4 tomadas nas paredes distintas. Normalmente as tomadas elas são identificadas com a voltagem, tá, gente? Até porque nós temos também aparelhos que são da voltagem normal e outros da voltagem de 220. Tomada para aparelho de raio-x portátil e o foco, né? Como eu falei para vocês, o foco, antigamente nós tínhamos o foco auxiliar e ele precisava ser conectado à energia elétrica, tá? Então, é mais ou menos assim a estrutura de uma sala de operação, né? Quem trabalha dentro lá já está bem acostumado. Nós temos os materiais e equipamentos, então nós temos diversos materiais, destaquei alguns aqui, inclusive o negatoscópio hoje quase não é mais utilizado, tá, gente? Mas ainda assim existem instituições que utilizam. Então, para que o processo cirúrgico ocorra sem intercorrência, né, existem ali equipamentos que são utilizados, o foco central, as prateleiras que são guardadas as caixas, assim como os materiais que serão utilizados, o sistema de canalização de ar e gases, a mesa cirúrgica. E existem também outros, né, que são ali alguns equipamentos auxiliares, como o esfigmomanômetro, o monitor de multiparâmetros, o eletrocautério, a lâmina de laringoscópio, né, entre outras que são utilizados para intubação. Nós temos o aspirador, enfim, vários equipamentos, né, que nós chamamos ali de equipamentos de consumo e os permanentes. Os de consumos, como eu falei para vocês, são aqueles utilizados rotineiramente. Normalmente a gente encontra disposto dentro da farmácia satélite no centro cirúrgico. E os permanentes, né, que podem ser fixos ou os que são os móveis, assim como os instrumentais também, que são higienizados e preparados e esterilizados para retornar. Esses materiais de consumo, né, nós podemos incluir aqui as gases, esparadrapo, luva, fio, catéteres, seringas, entre outros, né? Nós temos aqui também alguns aparelhos que podem ser fixos dentro do centro cirúrgico, assim como também em outras unidades, mas aqui, por exemplo, o foco ele é o foco central ele é uma estrutura específica do centro cirúrgico, né? E ele normalmente fica fixado no teto. Nós temos as redes de gases, negatoscópio, em algumas instituições pode haver a presença, e nós temos ali alguns equipamentos móveis, né? Mesa cirúrgica, ramp, balde, suporte de braço, suporte de soro, enfim, vários outros que são citados aqui, né? Inclusive tem um fotinho aqui para que vocês reconheçam aí a mesa auxiliar, né? Nós temos aqui essa mesa auxiliar, o carrinho de parada, carrinho de medicação, entre outros também que nós temos aqui os pacotes esterilizados, né, que vêm da CME. Então, esses materiais aqui vêm esterilizados, tá? Algumas soluções também que nós encontramos dentro da farmácia satélite, como álcool 70%, povidine degermante tópico, soros, né, que podem ser desde o fisiológico ao ringue lactato,
pomadas, xilocaína spray em geleia, entre outros que a gente acaba utilizando ali dentro da assistência ao paciente no centro cirúrgico. Existem também medicações, então fica lá dentro do carrinho de medicação, que normalmente quem controla, né, o carrinho de medicação é o anestesista. E aí a gente entra, né, falando em anestesia aqui, da anestesia. Lembrando que a anestesia, gente, ela é um procedimento onde auxilia a equipe na realização do procedimento e também traz um conforto ao paciente, até porque vai ser inibido ali os canais, a sensibilidade para a dor, assim como também causar um leve relaxamento muscular. Né? Então, é um estado de relaxamento, perda da sensibilidade dos reflexos de forma parcial ou total. Então, nós temos ali alguns tipos de anestesia que vai ser citado aqui na aula. Assim como também elas podem provocar algumas reações adversas, tá? Opa, o celular tá morrendo. Seu objetivo é evitar a dor e facilitar o ato operatório pela equipe cirúrgica. Então, algumas vezes vocês podem encontrar paciente consciente e ainda assim ele não está sentindo nada, tá, gente? Até porque esse é o trabalho ali da anestesia, né? As drogas anestésicas, elas podem produzir anestesia em todo o corpo, então como a gente chama de anestesia geral, ou em partes do mesmo, como por exemplo, nós temos o tipo de anestesia local, anestesia raquiana e anestesia peridural, tá? Então nós temos ali anestesias que são feitas em pontos específicos para anestesiar pontos específicos. Na anestesia geral, nós temos ela por via inalatória, endovenosa ou combinado, né? As duas. Então, acaba fazendo inalatório e após isso a endovenosa. O objetivo é promover um estado reversível de ausência de sensibilidade, relaxamento muscular, perda de reflexos e inconsciência devido à ação de uma ou mais drogas no sistema nervoso. Lembrando que o responsável por esse procedimento é um médico anestesista, um profissional específico, tá? Então ele dependendo do local de onde vai ser operado, o tipo de anestesia ela vai contribuir, né? O tipo de anestesia vai ser feita de acordo com o local. O sistema nervoso com essa anestesia ele é comprometido, então o paciente, toda vez que ele for anestesiado geral, ele vai precisar ser entubado, porque na anestesia geral ele causa um relaxamento muscular, além de perca de reflexos. Então o paciente ele acaba não conseguindo realizar a frequência respiratória devidamente. Então pacientes que passam pela anestesia geral, eles serão entubados, tá? Para essa anestesia, existe um posicionamento. Então, o posicionamento é decúbito dorsal, onde o paciente coloca, né, é posto as costas do paciente sobre a mesa, pescoço hiperestendido, com a ajuda do laringoscópio, ele vai introduzir o tubo e encher o balonete para fixar, tá? Então, ele vai receber oxigenação por esse tubo. Para facilitar a visualização das vias aéreas, como eu disse para vocês, ele faz essa manobra de hiperextensão de pescoço e assim ele permeabilizar as vias aéreas e conseguir visualizar para passar o tubo, tá? Na anestesia peridural ou epidural, né, como a gente costuma ouvir. Então, a anestesia peridural ou epidural, o anestésico ele é depositado no espaço peridural, ou seja, a anestesia não perfura a dura mater. Lembrando, gente, que o sistema nervoso, né, lembrando que esses anestésicos, todos eles deverão ali ser introduzidos nas estruturas do sistema nervoso, tá? O sistema nervoso ele é composto por algumas meninges, aliás, para ser mais específica, 3 meninges, que são peles, uma camada de proteção tanto do encéfalo quanto da medula espinhal, tá? Então, essas meninges, elas, como eu disse para vocês, são 3, a dura mater, a aracnoide e a subaracnoide. Então, a peridural, ela é feita ali no espaço peridural antes da dura mater, tá? Então, o anestésico ele acaba se difundindo ali no espaço e ele se fixa no sistema nervoso através da absorção. E aí ele acaba bloqueando as raízes nervosas, tá? E aí, normalmente, a pessoa ela fica anestesiada da mama para baixo.
como vocês podem ver aqui no desenho, né, o espaço aqui é peridural, tá, gente? Lembrando que logo em seguida nós temos a medula espinhal. Essa medula, ela não pode ser perfurada, tá? Se ela for perfurada, ela pode ser lesionada e ali o paciente ter consequências, ficar sem andar e tudo mais, tá? Lembrando, por isso, né, que sempre retratam que esse procedimento de anestesia, ele é um procedimento perigoso e tudo mais. O paciente não pode se movimentar no momento em que o médico está funcionando, enfim, né? Nós temos também a raquianestesia. Então, o anestésico ele é depositado no espaço subaracnoide da região lombar, produzindo insensibilidade aos estímulos dolorosos por bloqueio da condução nervosa. Normalmente, ela é indicada para cirurgias abdominais. Então, ela anestesia ali da cintura para baixo, tá? É uma anestesia feita no espaço subaracnoide. Não sei se vocês conseguem ver aqui, mais ou menos para vocês terem noção de onde é esse espaço subaracnoide, tá? Ele anestesia, como eu disse para vocês, da cintura para baixo, né? É uma anestesia rápida. O paciente, em algumas cirurgias, ele pode estar consciente. Normalmente, eles preferem sedar, ou seja, adormecer o paciente, para que eles não fiquem tão ansiosos e tudo mais, e acabe aumentando ali os sinais vitais. Nós temos, inclusive, o posicionamento para essas anestesias. Anestesia peridural ou raquidiana. A raquidiana, tá, gente? Essa anestesia, ela pode acontecer de duas formas. O paciente sentado, que é o mais comum, então o paciente senta, põe o queixo sobre o peito, né, enquanto ele vai puncionar ali. Ou ele pode fazer em decúbito lateral. Então, o paciente não consegue ficar sentado, o paciente já está sedado, enfim, né? Por alguma situação, ele faz deitado, onde o paciente vai colocar o joelho bem próximo do abdômen do queixo, encostando no tórax para que ele consiga abrir os espaços intervertebrais e dali conseguir fazer a punção, tá?